Já estamos na quarta-feira e hoje temos como título A Estátua Parte 2. O estudo de hoje tem como objetivo detalhar melhor o que é a estátua, o significado da estátua. A lição nos apresenta algumas coisas. Primeiro, ela começa dizendo que o capítulo 2 é uma base para o que vai ser ampliado nos capítulos 11, capítulo 8, capítulo 7 de Daniel. Então, a profecia apresentada ali é um esboço do que vai ser detalhado em seguida no livro. Depois nos apresenta que não é uma profecia clássica. Nós estudamos no começo desse trimestre a diferença entre profecia clássica e apocalíptica. A profecia apocalíptica, que abrange o livro de Daniel, não depende das decisões humanas. Deus disse como seria. Os reinos iriam suceder um ao outro e por fim viria o reino de Deus. Independente do que o homem venha fazer, é assim que vai acontecer na história. Esses metais que descrevem aí a estátua não é apenas para fazer diferença de uma parte da outra da estátua. É para mostrar os metais que melhor representam cada reino. Nada melhor para representar a grandiosidade da Babilônia do que o ouro. Nada melhor para representar força e agressividade de Roma do que o ferro. Então, cada um desses metais, a lição nos explica, representa bem o reino que ele fala, a respeito de qual reino fala. Agora, alguns detalhes que eu queria passar para você que talvez te ajude a se encontrar historicamente nos períodos aí que a estátua abrange. Vejam, a Babilônia ela começa em 605 e vai até o ano 539 a.C. Era um império que dominava toda aquela região do Oriente e ele é sucedido por um império que se une em dois, que é a Média e a Pérsia. Então, em 539, os reis da Média e da Pérsia se unem para derrotar a Babilônia. E aí começa, em 539, a parte do peito de prata da estátua, que é a Medopérsia. A Medopérsia ela vai de 539 a 331 e ela também é substituída por um outro reino. No ano 331, Alexandre o Grande derrota a Medopérsia e começa o Império Grego, estabelece a Grécia. E aí começa em 531 a parte dos quadris da estátua, que é representado pelo bronze. Vai de 331 a 168. Em 168, a Grécia foi subjugada por Roma na Batalha de Pidina. Então, em 168 a.C., começa o Império Romano. O Império Romano, representado pelas pernas de ferro, vai de 168 até 476 depois de Cristo. Em 476, Roma foi dividida por várias tribos bárbaras. Então, essa mudança de cada império está claramente delineada na história. Mas a estátua ela termina de maneira interessante, o ferro misturado com o barro, dizendo que ainda teria um pouco de Roma. Roma ainda estaria presente, mas não seria a mesma Roma do ferro, das pernas de ferro. Seria agora uma Roma um pouco mais enfraquecida, mas além de ser um pouco mais enfraquecida, seria uma Roma que não iria se unir mais. Exatamente isso aconteceu com a queda do Império Romano. Se dividiu nas tribos bárbaras, que se tornaram os países, e ao longo da história você vê várias vezes reis, imperadores tentando unir. Só para citar alguns, Carlos Magno tentou unir novamente os reinos ali da Europa, Luís XVI, Napoleão Bonaparte, Hitler, a própria União Europeia tenta fazer isso, mas a Bíblia diz que não iriam conseguir, exatamente como estamos vendo. Quando você vê o que está acontecendo hoje na União Europeia, você vê exatamente o que Daniel já dizia no capítulo 2, que eles não conseguiriam unir novamente para tornar um só corpo, porque a profecia já dizia assim. Se Deus sabe como vai acontecer tudo na profecia, Ele sabe o que vai acontecer hoje no seu dia.